es eso? Hay algo en el aire, ¿no? Como si estuviera nevando. Nieve en verano. Se apagó el campo magnético de la Tierra. Hace 2 días que está cayendo del cielo una mierda tóxica que te toca y te mata. Este es un mensaje de emergencia. Si hay alguien escuchando, por favor, responda. Si los polos se apagan, las partículas radiactivas caen sobre nosotros. Esto también es por los polos. Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, temos a presença de Celso Eck de Pitol, Vinícius da Silva Rodrigues, Tiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves, e eu, Michele Savariz, também professora do IFRS Campus Bento Gonçalves. Hoje falaremos da obra O Eternauta, que é uma das mais importantes histórias em quadrinhos da Argentina, escrita por Héctor Germán Osterheld e ilustrada por Francisco Solano Lopes, publicada pela primeira vez em 1957. Para abordar essa importante obra, contamos com a presença de Fábio Pinto, licenciado em Letras, Português e Literaturas de Língua Portuguesa pela URGS, mestre em Estudos de Literatura Brasileira, Portuguesa e Luso-Africanas pela URGS, doutor em Ciências da Comunicação pela Unicinos. Foi docente da UFPEL e da ESPM Sul e atualmente é professor substituto da área de Letras do IFRS Campus Farroupilha. Além disso, também atua como tradutor. Fábio, seja muito bem-vindo. É um prazer conversar contigo sobre essa grande obra. Eu gostaria de começar te perguntando sobre como é que tu conheceu a obra O Eternauta. Qual foi o teu primeiro contato com ela e como é que foi esse contato? Bom, em primeiro lugar, agradecer esse convite de vocês. É um prazer falar sobre esse assunto, falar sobre o Eternauta, como é que eu conheci. Eu estava em Buenos Aires pela primeira vez em 2014, não conhecia nada, saí andando pelo centro, aí cheguei na Praça de Mayo, vi um vendedor de bottoms, e aí ali eu vi um bottom com a figura de um mergulhador com os olhos do Nestor Kirchner. E aí em cima estava escrito Nestor vive. Aí eu comprei sem saber o que significava exatamente aquilo, só sabia quem era o Nestor Kirchner. Coloquei na camisa e saí caminhando e num outro dia eu estava com a mesma camisa, passando pela mesma praça e eu sou abordado por um sujeito que se disse professor de história e perguntou se eu sabia o que era o bottom que eu estava usando. E aí eu disse, olha, eu sei que tem os olhos aqui do Kirchner e tal. E ele começou a me falar sobre o Eternauta, do nada. Por isso que eu acho assim que o encontro com essa história foi um acaso objetivo, que os surrealistas acreditavam, né, que a gente se encontra com determinadas coisas que querem ser encontradas. E aí eu fui atrás dessa história e descobri assim que ela tem várias camadas. Ela é uma história em quadrinhos de ficção científica da década de 50, que tem um desdobramento no momento em que o autor entra para a luta armada na década de 70, de maneira muito coerente com as ideias que ele já está transmitindo lá na década de 50. Aí, quando os Kirchner chegam ao poder, esse personagem e esse autor se tornam uma espécie de símbolo daquela luta revolucionária, né, da resistência ao regime militar e tal. E aí que se cria esse personagem que é o Nestor Nauta. E eu cheguei, então, eu conheci uma ponta dessa história que não tinha nem a ver com a história em si, mas tinha a ver com um desdobramento político e com uma releitura. E isso me permitiu ver várias camadas, porque eu cheguei na história depois de saber dos seus desdobramentos. Então, o estudo que eu fiz foi justamente sobre isso, sobre esse circuito
de apropriações que a história foi sendo submetida no decorrer do tempo, né? E até hoje, assim, eu acho que ela é de uma complexidade muito grande e tem um desdobramento que está acontecendo agora, né? Que vai ser lançada a série em 2025, né? Ano que vem, e vai ter mais um desdobramento e essas releituras, ela parece que não tem fim, assim como a própria história não tem fim também. A gente tem um personagem que vem do futuro e que conta uma história sobre o futuro que, na verdade, pode vir a acontecer e pode se repetir várias vezes. Por isso que ele, né, que ele se auto-intitula Eternal. E eu acho que eu respondi, não sei se eu respondi, mas é isso aí. Eu ia até te pedir para que tu contasse um pouquinho rapidamente a história, né? Assim, para as pessoas que não conhecem, né, o que é o Eternauta. De repente, os ouvintes passam a se interessar agora, né, a partir dessa tua pequena exposição. Uhum. Bom, é a história de um roteirista que está pensando numa história que ele quer escrever e de repente aparece na frente dele um personagem, se materializa e esse personagem parece uma pessoa que está muito cansada. E aí ele conversa com o cara e o cara diz: Olha, eu venho de uma busca, já atravessei muitas eras em busca da minha mulher e da minha filha que desapareceram em acontecimentos da década de 60 em Buenos Aires. E a história que esse cara que vem do futuro conta para o roteirista é a história que nós acompanhamos. E essa história é basicamente a seguinte: esse cara está em casa, no subúrbio, é um cara de classe média e que de repente se vê diante de uma situação de invasão alienígena à cidade de Buenos Aires. Começa com uma neve radioativa, à medida que ele e a família e os amigos vão descobrindo o que está acontecendo, vão aparecendo monstros alienígenas de todo tipo. E lá pelas tantas, ele se dá conta que ele está diante de uma invasão que não é uma invasão que é possível de ser combatida. É uma invasão de alienígenas superpoderosos que já tomaram outros lugares e que simplesmente, assim, com as armas que se tem, não é possível lutar. Então, é uma história distópica e é uma história que não tem um final feliz. E também não tem um final infeliz porque ela não tem final. Porque simplesmente assim, quando os acontecimentos estão se encaminhando para aquilo que seria um final, surge uma máquina do tempo, surge uma máquina cósmica, o cara entra nessa máquina, acaba voltando e nessa volta, a gente não sabe quantas vezes ele teve que voltar, quantas vezes ele já esteve naquele mesmo lugar. Então, vira uma coisa cíclica. O que sempre acontece, o que sempre volta a acontecer, e fica sugerido, é que a América Latina, a Argentina, essa cidade sempre vai continuar sendo invadida por esses extraterrestres, né, por essa força que é muito maior do que a que se consegue enfrentar, e que essa luta vai ser eterna. Basicamente isso. E tem um fato, que é um fato muito interessante, que é muito reforçado pelo autor, pelo Oscar, que essa nunca é uma luta do indivíduo, do protagonista, é uma luta que ele só compreende que é possível lutar se for coletivo. Isso é algo que se repete sempre, né? Que é a ideia de que esses argentinos que estão lá na década de 60, no caso, lutando contra essa força alienígena, eles só vão conseguir fazer alguma coisa se eles se juntarem e se for uma luta coletiva. E é essa a mensagem que sempre é reforçada quando se fala sobre o Eternal. Fábio, eu ia te pedir para tu, assim, contextualizar de repente também para o ouvinte, assim, o momento da produção do Eternauta, quem era essa figura, o Oesterheld, né, a importância dele para o quadrinho argentino naquele momento e de que maneira o Eternauta foi publicado e como é que a obra encontrou ali o contexto social e político, né, da Argentina naquele momento ali nos anos 50. Bom, Oscar é um cara que era geógrafo e que acabou sendo roteirista de quadrinhos assim, completamente por acaso. Ele descobriu o talento para contar histórias a partir de um trabalho de revisão que ele fez para Abril. E na década de 50, ele já tinha encarado a possibilidade de abrir uma editora própria, que é a Editora Fronteira, e lançar uma revista chamada Hora Cero Suplemento Semanal, que é lançada em 1957. E é uma aventura na qual
ele se lança junto com alguns dos desenhistas mais importantes da Argentina daquela época, Hugo Pratt, o próprio Solano Lopes, Alberto Brescia. E ele, então, se lança como um editor, um roteirista, administrador da editora, e nesse primeiro número de 1957 já surge o Eternauta, esse episódio 1, e a história vai sendo contada de 1957 até 1959. E faz um sucesso muito grande, a revista vende muito bem, só que ele não é um administrador, ele é um artista, ele é um roteirista. Né? E lá pelas tantas, a editora vai à falência. E o que acontece é que na década de 60 há uma segunda versão, num momento em que o Osterfeld resolve que essa história tem que ser contada de uma outra forma. Se em 57 ela é uma história de ficção científica típica dos anos 50, nos anos 60 já há uma militância política, ideológica que ele quer imprimir a essa história. Que implicância é essa? É uma implicância que envolve o fato da Argentina estar, de maneira intercalada, enfrentando ditaduras, enfrentando assim regimes autoritários, e logo são entendidos na história de maneira metafórica, como se essas invasões alienígenas fossem sendo ressignificadas a partir dos regimes de exceção que vão se sucedendo na Argentina. E esse circuito ele se configura de maneira muito radical quando o Osterheld entra para a guerrilha na década de 70, que é algo assim muito inusitado, porque ele é um cara de 55 anos que entra para a luta armada ao lado de gente de 18, 19 anos. Nesse momento, a criação e a criatura se juntam como se ele já estivesse antecipando algo que depois ele seria coerente com isso e entraria em uma luta como se fosse um personagem de si mesmo. A gente está falando de um desdobramento que vai do final da década de 50 até a década de 70 e que depois tem outros desdobramentos e, como eu disse antes, numa história cíclica que vai se repetindo. Como a história na ficção, de certa forma, essa história da ficção vai se desdobrando e se tornando cíclica também na história argentina. É isso, esse é o quadro e esse é o circuito de significações e de ressignificações dessa história. E a gente está falando de uma história que também surge lá na década de 50, no momento em que os quadrinhos na Argentina são vistos como grande literatura. Eles são lidos e produzidos com muita ênfase nisso, né? Com ênfase no fato de que eles não vão ser lidos apenas por um público infanto-juvenil. São quadrinhos, principalmente os do Osterheld, que poderiam ser lidos por vários públicos. Né? São histórias assim que vão além daquilo que talvez a gente entenda no Brasil como uma linguagem dos quadrinhos. Ele amplia isso, ele amplifica esse alcance do quadrinho enquanto uma linguagem que pode dizer muito mais do que aquilo que a princípio ela poderia dizer. E essa história, ela surge no início também em formato de folhetim. Ela vai como se nós pudéssemos acompanhar toda semana um pedacinho dessa história, inclusive no próprio livro, né, onde se reúnem todos esses fragmentos. Nós conseguimos ver esses pedaços, né, que são publicados semanalmente. Inclusive, a gente observa uma espécie de tensão que se forma ali e termina sempre num momento muito especial, justamente para que o leitor possa, na próxima sessão, dar continuidade à leitura, né, dessa narrativa. Sim, é uma história super longa, né? A gente está falando assim de 57 até 59, com episódios semanais. Exatamente como um episódio de série que te deixa sempre assim aguardando o que vem depois. Segundo relatos assim de leitores daquela época, era uma experiência completamente nova, porque não era só o enredo em si que chamava atenção, mas aqueles leitores, naqueles momentos, ficavam pensando no próximo episódio, na semana que vem, pode ser que a invasão esteja acontecendo na minha rua, né? Porque o cenário é a cidade, e é a cidade naquele momento. Então, esse é o ineditismo dessa história também. É a primeira história de ficção científica de invasão alienígena que se passa na América Latina, e em que os leitores vivenciam, através do quadrinho,
uma história desse tipo acontecendo no seu bairro, na sua cidade, e isso é algo que nunca tinha sido feito. As histórias de ficção científica, de invasão, sempre aconteciam fora do lugar onde se vivia, né, na América Latina. Não que tenha mudado muito, né, mas assim, os alienígenas sempre invadiam Nova York, né, sempre invadiam assim o hemisfério norte. E de repente tem um público que se vê representado. Então é uma revolução nesse sentido. E é algo que os herdeiros dos direitos autorais da obra do Oscar só aceitariam que o Eternauta fosse adaptado se essa característica se mantivesse, que a história acontecesse na Argentina, em Buenos Aires, que fosse em língua espanhola, em castelhano, porque esse é um dos grandes diferenciais. Falando assim de uma maneira muito bairrista, é como se de repente a gente conhecesse uma história de invasão alienígena na cidade de Porto Alegre, em que o centro da cidade é retratado. Eu não consigo imaginar assim essa experiência e o encanto que ela deve ter ocasionado naquela época. Eu acho que essa questão de trazer para Buenos Aires é realmente a novidade. Isso nos anos 50 é, digamos, uma inovação, pensando nos quadrinhos brasileiros que, quando abrasileiraram os quadrinhos, eles olharam um pouco para as lendas, para as personagens da cultura popular, e o Osterheld não, o que que ele fez? Ele seguiu com uma história narrativa que passava nos Estados Unidos, e ele já tinha escrito algumas obras com um cenário americano, e ele traz isso para Buenos Aires. Mas eu tenho duas questões aqui sobre o Osterheld. Eu vou fazer elas junto e daí depois pode fazer a resposta separada. Na Argentina, a gente tem uma tradição do fantástico, Fábio, que ela remonta ao século XIX. Não que nós não tenhamos no Brasil algo semelhante, mas em muito menor quantidade ou, digamos, com muito menor público do que a tradição argentina, né? A gente tem a Manuela Gorriti, que está publicando o Fantástico lá no século XIX. Depois a gente vai passar pelas Forças Estranhas, uma publicação do início do século XX, que tem o Fantástico. E depois a gente tem os grandes nomes, né? Cortázar, Borges, Bioy Casares. A gente pode colocar o Felisberto Hernandes na conta, Silvino Ocampo, que seguem uma tradição de um fantástico rioplatense, né? Tu acha que essa tradição, de algum modo, ela ajuda esse salto já de uma história que dialogue, de algum modo, com as histórias feitas no hemisfério norte, mas tenha como cenário Buenos Aires, tenha como cenário Rio da Prata, aqui, que como foi o Eternauta? E se existe uma chave de leitura, porque normalmente as chaves de leitura do Eternauta relacionam com os períodos posteriores, né? Relacionam com a ditadura, claro que fazem toda uma ligação com o peronismo, mas eu ia te perguntar se não existe um diálogo muito forte com uma tradição argentina de resistência e invasão que se dá no século XIX, que são as invasões inglesas ou invasões britânicas, que é uma resistência civil muito mais do que militar, porque não havia um contingente militar no Rio da Prata muito grande. Pelo contrário, a Inglaterra vai invadir Buenos Aires e Montevidéu porque não tem quase militares ali. E essa resistência se dá pelos civis. Eles vão arregimentar mais forças, os compadritos, os gaúchos, todos aqueles indivíduos, né? Eu lembro que no Gaúcho do Prat tem um episódio que remete a essas invasões inglesas, mas isso é posterior, claro, ao próprio Eternauta, né? Eu não sei se esse diálogo, se alguém já fez essa leitura, né? Se não fez, eu acho que ela está caindo de maduro. Essa resistência. E ainda acrescento que depois a gente tem o filme do Hugo Santiago
com o roteiro do Borges e Bioy Casares, que se chama Invasion, ou A Invasão em português, né? Eu acho que nem foi traduzido para o português esse filme, que também tem a mesma preocupação, né? Então aí esse é um conjunto de perguntas que dialogam entre si. Tem um monte de coisas aqui. Eu acho que esse universo da literatura fantástica na Argentina tem muito a ver com a literatura espanhola, né? A gente tem na Espanha assim uma tradição muito forte de uma literatura mais imaginativa, né? Enquanto o Brasil e a literatura portuguesa tem uma pegada assim mais historicista, digamos assim, né? Mais ligada a uma construção muito mais realista. Eu acho que na literatura de língua espanhola a gente tem uma inventividade maior, mas na Argentina eu acho que essa literatura fantástica ela está muito ligada a elementos e fatos da história da própria Argentina, né? Mais do que invasões estrangeiras, eu acho que quando se fala em invasão na Argentina, é uma ficção muito ligada a uma ideia de um certo auto-imperialismo, por assim dizer. Quando o Borges e o Bioy fazem aquele roteiro, o filme La Invasión, os extraterrestres, na verdade, são os cabecitas negras, né? É a gente do subúrbio e do interior que se desloca para Buenos Aires durante o peronismo. E o Borges, ele tem aquele conto dele sobre o velório da Evita Peron, eu não me lembro agora como é que é o nome do conto, mas é uma metáfora de um determinado povo argentino invadindo um espaço da aristocracia e da elite. O Cortázar também fala sobre isso, né? Porque antes da invasão, antes da ditadura militar, a gente tem um olhar para o peronismo como se ele estivesse ameaçando essa aristocracia crioula. São os descendentes de indígenas, mestiços e tal, que estão invadindo a cidade. O La Invasión, lido com essa chave, ele ganha outro sentido. Fábio, Tem algo de paranoico também nisso aí. desculpa te interromper, mas eu acho que é interessante aproveitar essa tua deixa, essa discussão que tu tá abrindo aí, né? Porque as imagens, né, do Eternauta em relação a essas criaturas que começam a aparecer, eu sempre fiz uma relação com uma coisa Lovecraftiana, criaturas assim muito incríveis, muito extraordinárias, muito fora do que se imagina como extraterrestre, né? Então tem uma coisa de outras dimensões ali se misturando. E o Lovecraft também é um escritor que passou a ser muito relido nos últimos tempos por essa chave do preconceito, do racismo velado, né, nessas figuras extraterrestres, cósmicas ou de outras dimensões, que são sempre destruidoras daquilo que se tem ali, né, na sociedade americana, e que vão aparecer justamente num contexto de grande aumento da imigração nos Estados Unidos, né? Porque o Lovecraft, além de ser um sujeito abertamente racista, era xenófobo. Sim, ele odiava os Então, imigrantes em Nova York, ele mencionou isso algumas vezes, né? exatamente. Então é interessante, né? Porque talvez por uma chave trocada, né? Essas imagens dessas criaturas, elas também apareçam aqui no Eternauta, né? Existe o elemento também que, no início do século XX, Buenos Aires se torna uma das cidades mais populosas do mundo por conta da imigração, né? Imigrantes italianos, imigrantes espanhóis, alemães e tal, que meio que reconfiguram uma cidade que está se modernizando, mas ela vira uma coisa babélica. Então, essa elite dos nativos, entre muitas aspas, né? Essa elite crioja, ela está se sentindo invadida desde o início do século XX. E eu acho que no Borges isso fica muito claro. O Borges é o representante de uma argentinidade que não existe mais. No momento em que ele está enunciando isso, esse mundo do arrabal, esse mundo meio romantizado dele já não existe mais. Ele já é um mundo caótico de uma cidade que está realmente assim se reconfigurando, não nos moldes daquilo que o Borges imagina, mas nos moldes daquilo que o Chul Solar, por exemplo, pinta. Aquela coisa completamente caleidoscópica, uma arte de vanguarda que está representando essa multiplicidade e que assusta
esses escritores, esses artistas mais conservadores. Eu estava anotando aqui, pergunta do Tiago, que tinha a ver com o Hugo Pratt. O Osterheld e o Pratt, eles fizeram juntos várias histórias. Uma delas é a do Sargento Kirk. O Sargento Kirk é um personagem que é parte do exército norte-americano que está lutando contra os Apaches, né, lá no século XIX. E aí o Osterheld cria o personagem esse que ele se torna amigo de um indígena e muda de lado. É o desertor que se dá conta que do outro lado, do lado supostamente selvagem, existe uma ética muito mais justa e humanitária do que aquela que existe no seu universo, no seu exército branco, etc. Então, eu acho que essa história da invasão, ela tem muito a ver, no caso do Osterheld, um repensar quem está invadindo e quem são os heróis e quem são os vilões nesse caso. Então, assim, se tu pensar na história da Argentina, tu tem o Argentino Roca, né, o presidente aquele, que é um general que comandou a conquista do deserto, que nada mais é do que um genocídio aos indígenas, né, aos povos originários na Patagônia, etc. Então a gente tem o perfil desses grandes heróis argentinos, eles têm sempre muito a ver com uma ambiguidade, e tem a ver com o fato de que é uma história cercada de questões relacionadas a isso, né? A apropriação do território e da cultura. É uma guerra que o Borges, por exemplo, vai enfrentar com relação a esses estrangeiros que não têm um pedigree local e que estão constituindo uma outra cidade, uma outra cultura, uma outra literatura, etc. E o Osterheld, de certa forma, ele tem que defender o lado de quem está fazendo uma literatura popular. Ele está fazendo um quadrinho e ele está, de certa forma, defendendo que, a partir da popularidade daquele veículo, é possível também fazer histórias de alto nível. A biografia dos Osterheld, que se chama Los Osterheld, em que, lá pelas tantas, se conta que o Osterheld, ele levava os episódios do Eternauta até a Biblioteca Nacional para mostrar ao Borges e para ver se o Borges aprovava. Essa história está necessariamente interessante ou não. Então que tem assim um trânsito entre uma literatura considerada assim mais elaborada e a literatura popular e enfim vários trânsitos aí e um invadindo o outro, né? Um atravessando e se apropriando de uma cultura que é uma cultura que se defende e às vezes ataca, às vezes, enfim. Não, eu achei maravilhosa a resposta. O Borges era leitor do Eternauta, já conecta com a invasão e talvez de alguma forma Sim, sim. posterior, né? Que não era uma loucura isso que eu pensei. Ao mesmo tempo que o Kirk, do Pratt e do Osterheld também dialoga com o Martin Fierro, né? Que abandona, digamos, o espaço conhecido, o espaço civilizado da Pampa, e aqui a civilização barbárie bem do Facundo, né? Aquela oposição, e vai para as tolderias indígenas. Claro que depois ele muda de ideia, e aí os índios também, né? Passam a ser novamente vilões, mas ele tem um olhar diferente para aqueles indígenas, né? É quase, ele diz, olha, nem são tão selvagens assim, é um pouco diferente, né? E, claro, a ideia de invasão também está presente na história. Tu falaste do Roca aí, é clássico, e aí no Martin Fierro, né? Os Malones, que são essas invasões indígenas à cidade ou às estâncias. Então, sim, a invasão, digamos, é uma tônica da cultura, da literatura e da vivência argentina do dia a dia, né? Se antes eram os estrangeiros com os britânicos, os ingleses lá no século XIX, depois são os indivíduos dentro do próprio território, e o território aqui não é argentino, né? A Patagônia não é argentina. Quando Roca faz aquelas incursões, ele está indo para um território que não era Argentina, a gente esquece disso também. Mas achei muito interessante, e principalmente agora
fiquei feliz com essa relação Borges-Osterheld, que eu não sabia. E também eu acho que é uma outra característica argentina, porque eu acho que aqui no Brasil existe ou existia, e talvez o Vinícius me desminta, que é o nosso especialista em história em quadrinhos, mas mundos muito distantes da história em quadrinho e da literatura, assim, né? Não teria um diálogo do Guimarães Rosa com o Mottini ou com qualquer outro. Acho muito diferente Isso, isso. isso é uma coisa realmente original da Argentina nesse sentido. O quadrinho é literatura, ou pelo menos era, porque nos sucessivos governos que vêm depois dos Kirchner, essa constituição do quadrinho como literatura, ela vai sendo afastada justamente porque ela se tornou ideológica demais. O quadrinho virou um símbolo de um determinado grupo que estava no governo e os grupos que vêm depois querem derrubar isso, enfim. Mas eu lembrei de uma outra coisa, que é o fato do Osterheld ser um estrangeiro. O Osterheld é um cara de família alemã que também vem nessa leva de imigrantes. E o fato dele levar e ler para o Borges, que já estava cego, ler os roteiros do Eternauta de cada episódio semanalmente é um encontro, né? É o encontro do estrangeiro levando para o criojo um elemento cultural para ser não apenas aprovado, mas discutido com ele. Uma entrevista também do Osser, que ele diz o seguinte: eu acho que o Borges gostaria de fazer roteiros de histórias em quadrinhos. Ele gostaria de ter o alcance de leitores que eu consegui ter. Então, as coisas realmente se cruzam, culturalmente, ideologicamente, e é muito interessante realmente pensar nisso. Muito bem. Fábio, uma coisa que eu acho sempre importante destacar, eu tinha até separado aqui um tema para abordar contigo, a gente pode deixar isso para mais para frente, porque eu acho que é sempre urgente quando se fala de quadrinhos falar justamente da proposta visual da obra, para a gente poder ler quadrinho como quadrinho mesmo, né, e não só como narrativa, ou como enredo, no caso, né? E, enfim, a história do Eternauta é uma história também muito interessante em função disso, porque justamente o ilustrador vai ser modificado numa uma nova tentativa de continuação, né, nos anos 60, né, onde o Osterheld faz a parceria com o Alberto Brecht e tal. Mas uma coisa que eu acho interessante é explorar um pouco isso, assim. Eu queria que tu falasse um pouco como estudioso mesmo, né, alguém que se debruçou bastante sobre essa saga de publicações, né, sobre como é que tu enxerga o trabalho do Solano Lopes, porque é um trabalho voltado para um formato de tira, tem talvez uma certa limitação espacial e até de enquadramento, o que torna a história até, fazendo uma comparação aqui, talvez um pouco exagerada, mas enfim, se a gente fosse fazer uma comparação com uma outra HQ, por exemplo, o Watchmen, né, do Alan Moore, tem uma proposta ali de contar a história de um jeito lento. E esse jeito lento está expresso no layout das páginas, que são sempre 9 quadros por página, né? Um formato bem tradicional, onde o tempo se estende na narrativa, mas pouca coisa acontece de fato, em que tu possa explorar essa explosão de cor, de forma e tudo. E no formato do Eternauta, né, do Solano Lopes, assim, me parece um pouco essa pegada, assim, de ter uma narrativa de ficção científica que não seja muito agitada, até pelo próprio mote tem uma coisa de contenção de espaço, né, de cenário, eu quero dizer. Mas, enfim, eu gostaria que também tu falasse um pouco sobre o traço do Solano Lopes, né, de em que medida ele também contribui com essa história e de que maneira essa mudança de ilustrador também vai trazer elementos para a saga do Eternauta. E aí, ao mesmo tempo, já te dou a deixa para falar um pouco sobre essa história, né, da continuação do Eternauta, ou das continuações do Eternauta. Quando eu conheci o Eternauta, eu confesso que assim, eu vi aquele desenho do Solano Lopes e me decepcionei um pouco, porque a história era super inventiva e o traço dele é extremamente convencional. Ele é um desenhista quase figurativo. Ele não ousa, né? Ele faz aquele desenho muito baseado no cinema da década de 50, em preto e branco e tal. E depois, quando eu conheci a versão com o Brescia, que não é a parte 2, é uma releitura com o Osterheld também, mas um outro Osterheld,
Aí é que eu entendi que a linguagem gráfica do Solano Lopes é um dos fatores que fez com que essa história se popularizasse, porque é um tipo de desenho muito generoso com qualquer tipo de público. Não tem estilização, ele é super didático, digamos assim, tu vê exatamente o personagem de maneira que o público se identifique. E ele é super fotográfico, assim, com relação aos cenários. Tipo assim, ele desenha o estádio do River Plate exatamente como é. E aí o público, né, eu imagino assim, o leitor olhando para o cenário da sua cidade e reconhecendo ali. O que é completamente diferente quando quem assume essa história é o Brescia. O Brescia está numa fase, 1969, ele está experimentando com várias linguagens gráficas. Ele faz colagem, ele faz um negócio meio expressionista, que não é generoso com o público, ainda que graficamente seja maravilhoso. Só que assim, o Solano, ele está desenhando em capítulos por entregas por semana, e essa narrativa se estende por muito tempo. É algo que o Brescia não conseguiria fazer, porque, enfim, ele ia ter que estar experimentando, inventando, estilizando o tempo todo. O Solano, ele vai naquilo que é seguro, e por isso é que ele consegue desenhar com tanta rapidez, porque ele não está experimentando, ele está simplesmente fazendo aquilo que a história pede. Ele não está disputando autoria com o Oscar, né? Ele está seguindo um roteiro. O Brescia não, o Brescia em 69 ele está experimentando graficamente. Só que o que acontece? A versão com o Brescia, que é graficamente maravilhosa, ela é publicada numa revista, que é a revista Gente, que é uma revista cara de lá. Então, assim, o Oscar é contratado por essa revista Gente porque o Eternauta tinha sido popular alguns anos antes e essa revista queria aumentar a tiragem, né, aumentar a vendagem, porque era uma história muito conhecida. Só que aí ele chama um cara como o Brescia que não está nem aí para o público. Ele quer fazer quadros expressionistas e aquilo desagrada muito os leitores. E a história ela tem que ser interrompida por causa das reclamações dos leitores de uma revista como a Caras. O Solano ele tinha liberdade total porque a revista era do Oscar. Só que ele era um desenhista convencional. Agora, quando eles tinham que se limitar a uma linguagem mais convencional, o desenhista é um cara completamente experimental. E aí a gente tem, infelizmente, uma versão interrompida, abreviada, graficamente linda, mas uma história que acavalada, digamos assim, né? Aquilo que tinha durado vários anos, de repente dura um ano com as entregas nessa revista na qual eles não tinham liberdade criativa. Mas é muito interessante esse espaço do quadrinho mesmo, né, na cultura popular argentina, porque vai entrar numa revista que não aparentemente não tem nada a ver com quadrinho, né? E vai ser resgatado isso. Acho que isso diz muito sobre a relação do público argentino com os quadrinhos de maneira geral também. Eu fui à Biblioteca Nacional para ver os exemplares originais. E aí, na mesma revista Gente, de 1969, a gente tem a cobertura da chegada do Homem à Lua e na mesma revista um episódio de invasão alienígena. Uma coisa utópica e uma coisa distópica. Um grande acontecimento, a chegada do Homem à Lua e na mesma revista a gente tem uma história sobre alienígenas invadindo a Terra. Então, é um contraste muito grande. Sem contar que, em 69, a história ela está ideologicamente muito comprometida. Comprometida, inclusive, de maneira que desagradava aquele público leitor. Eu só queria fazer um comentário, eu gosto dos comentários, porque eu não gostei do Eternauta do Brescia, sim, esse é um comentário para deixar o Vinícius triste, né? O Vinícius foi a pessoa que me deu o Eternauta, o livro, assim, eu conheci o Eternauta quase como o Fábio, eu vi um grafite do Nestornauta na boca, e aí depois eu fiquei conhecendo o Eternauta, eu fiz a relação também, né? Mas minha primeira menção foi essa. Para mim, o do Brescia tem muitas lacunas. Mais do que a questão da estética, né, de ser pouco figurativo, eu acho que tem pouca história ali. É quase o indivíduo interpretando aquele desenho de Rorschach, sabe, psicológico, assim, com muitas manchas e tentando identificar alguma coisa ali, relacionando com os balõezinhos, né? Então, para mim, eu sou o público
que ficou muito contente com a primeira versão do Eternauta. Com o Brescia, acho que eu teria escrito para a revista Rente reclamando e pedindo para tirar. Vai, Celso. Não, tem uma história muito boa que é a seguinte: se desconfia que, na verdade, o editor da revista teria forjado várias dessas cartas de leitores porque ele não estava gostando. Não, esse incômodo da história com o Brescia é justamente o fato de que eles começam com carta branca total e lá pelas tantas o Oscar já tem que interromper a história. Ele tem que reduzir ela, assim, ele tem que fazer uma síntese de 2 anos e 1 mês. O que levou 50 episódios, ele tem que reduzir para 5. Então a história, aos poucos, ela vai virando só texto. O desenho vai sumindo e tem balões cada vez maiores. E realmente é uma leitura que fica difícil. Ela talvez só seja realmente interessante se tu já tiver lido o Eternauta da década de 50, né? E é um desenho muito É, radical mesmo, né? isso é uma coisa bem interessante mesmo que tu acabou de falar, Fábio. Ler o Eternauta 69 como uma interpretação, né, do Eternauta, uma interpretação até bem subjetiva do próprio Brecht, assim, do Eternauta original. Acho que lendo assim, inclusive, talvez a obra ganhe outras camadas, assim. Mas eu também concordo com o Thiago, acho que e contigo, com todo mundo que mandou cartas para a revista. Porque realmente, assim, é que os desenhos são realmente incríveis. Como narrativa visual, é quase triste, na verdade, pensar que não houve espaço para isso se estender mais, ou até para entrar num outro formato. Talvez o formato episódico de uma revista, de outras coisas, não era o formato ideal. Era uma revista de variedade, né? Era uma revista voltada para um público que não queria ser confrontado com ideia de questionamento ao imperialismo norte-americano e tal. É um leitor que não está interessado nisso. E a história está carregada disso, né? Uhum. Esse expressionismo do Brescia tem a ver com uma ideia de catástrofe mesmo, né? Tem a ver com uma ideia de América Latina sendo invadida pelo capital estrangeiro, imperialista, etc. E não era para aquele leitor, não era para aquele tipo de leitor. A gente, desde o momento, vários momentos ao longo da nossa conversa, né, se menciona muito o elemento da política, né, dentro do Eternauta, uma coisa que até certo ponto eu entendo que seja inafastável, essa dimensão política que está presente na obra, até porque o próprio Osterheld ele foi parte dos Montoneiros, desapareceu como integrante do grupo nos anos 1970, as possibilidades de leitura da obra, as referências, alegorias, elas incluem possibilidades de leitura de ordem política, como nós já mencionamos algumas vezes. E a minha pergunta é a seguinte, assim, diz respeito à recepção dos críticos argentinos ao longo do tempo, dos críticos. Quando falo críticos, tanto os críticos profissionais, por assim dizer, de jornal, de revista, das revistas literárias, até os acadêmicos, enfim, todos aqueles que tenham externado uma opinião a respeito da obra e publicado essa opinião. A gente pode verificar algum impacto dos posicionamentos políticos ou das leituras políticas da obra nessa crítica, no que diz respeito à leitura e avaliação da obra? Tanto positiva como negativa, ao longo do tempo, com um autor que vamos, né, mencionar aqui, o Osterheld, que escreve uma história sobre o Che Guevara, que escreve uma história sobre Evita, isso impacta de alguma forma a leitura que outros fazem do trabalho dele? Então, ele foi atribuindo uma carga política e ideológica no decorrer do tempo aquele Eternauta lá da década de 50, que a princípio não tinha. A princípio era uma história de invasão alienígena, de ficção científica, etc. Mas à medida que ele foi se posicionando, se tornando militante, juntamente com as suas filhas, isso é uma coisa interessante, assim. Ele tem 4 filhas, muito jovens, e a casa deles vai começando a ser frequentada por uma juventude daquela época e tal, deslumbrada com a Revolução Cubana, com os Beatles, com a contracultura toda. E ele entra nisso, ele vai entendendo que sim, quem está realmente imaginando o mundo como ele deveria ser são esses jovens. E aí ele, que é um senhor do alto dos seus 50 anos, ele vai imaginando que aquilo que ele faz, ou a sua obra, ela pode ser apropriada para falar sobre esse mundo
ideal, esse mundo militante, revolucionário e tal. A crítica, na década de 60, ainda está muito ligada àquela ideia de que o quadrinho é alienação. O quadrinho é coisa de norte-americano, imperialista, tá, 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 tá. Na década de 70, vem aquele horror da ditadura militar. O Osterheld cria histórias para algumas publicações montoneiras que entendem que o quadrinho pode servir para conscientizar a população e tal. E daqui a pouco, nessa vida clandestina, é que se cria, por exemplo, o Eternauta 2, que é uma continuação muito menos elaborada, muito menos interessante que aquela lá dos anos 50. É isso que diz a crítica. Aí eu fui ler e realmente, assim, sabe, é uma militância meio pueril e que tira muito daquele encanto da versão da década de 50. A partir dos anos 80, a crítica de quadrinhos, a crítica cultural, de literatura e tal, com a abertura, começa a rever o quadrinho como literatura e descobre no Oscar o grande roteirista de quadrinhos argentino. E aos poucos ele vai sendo considerado assim a figura mais emblemática e importante do quadrinho argentino. Com o kirchnerismo, isso se torna uma espécie de disputa política. Assim, durante o primeiro governo da Cristina Kirchner, o Eternauta da década de 50 se torna livro didático. Ele é indicado como leitura nas escolas. Ao mesmo tempo, a gente tem um prefeito em Buenos Aires chamado Maurício Macri, que cria um 0800 para que se denunciasse o uso ideológico do Eternauta. Então, há uma disputa em que se constitui uma crítica que elogia o Oscar, né, o Eternauta, essa obra, como uma coisa assim que vai muito além do que se tinha feito em quadrinhos até então, e tem os detratores que dizem que era uma obra muito interessante que foi se tornando desinteressante à medida que ela foi se ideologizando. Então, hoje, o Eternauta é visto como um clássico, né, como uma das elaborações mais sofisticadas do quadrinho argentino e tal, mas nós temos novamente um governo, que é esse que está aí, e que possivelmente vai construir os seus críticos também, e o seu grupo de detratores, que provavelmente vai ser muito ativo na medida em que essa série for ao ar. O Eternauta nunca passou por um processo semelhante, assim, por exemplo, ao da obra do Orwell, assim, tu tem uma visão que, digamos, toma a obra para si mais à direita e à esquerda, né? Porque o Orwell tem muito esse fenômeno, assim, né? Tem uma leitura de direita, tem uma leitura de esquerda. O Eternauta nunca passou muito por isso, assim. Até porque o Oscar, antes que houvesse alguma dúvida, ele fez questão de fazer com que as edições compiladas da década de 70 em diante fossem acompanhadas de um prefácio onde ele delimitava ideologicamente. Não há dúvidas que isso aqui é um quadrinho que fala sobre invasão, fala sobre imperialismo, etc. E agora pensando um pouco no efeito dessa obra hoje, claro, a gente tem um elemento aqui, talvez um pouco limitador do alcance da obra, que é o fato dela ser uma obra latino-americana dentro de um gênero muito reconhecido do cinema comercial hollywoodiano. Então, talvez o alcance dela também tenha sido um pouco limitado em relação a isso, mas a gente reconhece, obviamente, o quanto ela é precursora de uma série de temas e abordagens, especialmente do ponto de vista alegórico, que uma ficção científica ou uma narrativa fantástica pode produzir. Eu queria que tu trouxesse um pouco, assim, na tua reflexão e acompanhando essa obra tão de perto, onde tu enxerga o legado do Eternauta, esse legado objetivo, né, para a cultura argentina, mais objetivamente, mas de maneira talvez indireta para outras tradições culturais aí, e como é que tu consegue perceber, de repente, o Eternauta como um precursor de algo que foi produzido depois e que teve grande impacto, mas que muitas vezes o Eternauta não seria mencionado como uma referência, talvez só pelo simples desconhecimento. De que maneira tu percebe, assim, esses traços precursores do Eternauta do ponto de vista narrativo, do ponto de vista de enredo, de personagem, visual, enfim? Onde é que a gente consegue ver isso? Eu acho que uma coisa assim que me chamou a atenção quando eu iniciei, né, a pesquisa foi o fato de que no Brasil só tinha saído uma edição, que, se não me engano é de 2010,
do Eternauta pela Martins Fontes e que não se encontrava mais. A gente está falando de 2015. E eu conversava com as pessoas e só quem conhecia eram os aficionados mesmo. Quem conhecia quadrinhos conhecia o Eternauta. Mas, como todo produto latino-americano de língua espanhola, a chegada dele no Brasil é sempre limitada, é sempre consumida por um determinado público específico. O que fica de legado, eu acho que tem uma estética no Eternauta que é explorada pelo neto dele, que vai dirigir uma versão em documentário retratando a invasão alienígena acontecida nos anos 50, como se tivesse realmente acontecido. E a estética desse documentário falso, ela é muito interessante porque ela explora justamente aquilo que o Solano e o Brescia sugerem graficamente. E que tem tudo a ver com a estética dessa série. Pelo que eu vi do trailer, é uma estética que explora um tipo de ficção científica. Tem um filme francês de ficção científica chamado La Jetée, que é em preto e branco, e que não tem como base efeitos especiais, que tem tudo a ver com o roteiro e com as sugestões que são colocadas nesse roteiro e que deixa uma margem para o público imaginar como seria aquilo que está sendo sugerido. E isso é algo que está nos Solaris do Tarkovsky. Isso está, tipo assim, tem uma questão estética de uma filiação dessa ficção científica com uma ficção científica que não é a ficção científica norte-americana, espetaculosa, né, cheia de efeitos. Eu acho que o que o Osterheld meio que ensina, digamos assim, é que é preciso muito mais do que imagens e efeito. É preciso que uma história seja bem contada para que ela se sustente no decorrer do tempo. É preciso que quando ela for relida, ela continue causando algum tipo de surpresa. E eu acho que o Eternauta tem isso. O Eternauta tem esse aspecto estético, não apenas no sentido gráfico, mas no sentido do seu conteúdo, que continua sugerindo coisas e propondo coisas que podem ser reimaginadas. Eu espero, de novo, que é o que aconteça nessa série. A gente até falava em off aqui, que é essa questão de ser uma ficção científica, além dessa abordagem, digamos, mais contida, assim, né, e que traz esse olhar para o cotidiano, essa coisa de experiências mais interessantes, ao meu ver, assim, do cinema de gênero latino-americano. Claro, eu não sou um grande conhecedor da produção, sei lá, chilena, colombiana, mas as grandes experiências do cinema de gênero, da ficção de gênero, né, na América Latina, são aquelas que têm um olhar bem latino-americano, que trazem essas referências bem latino-americanas. O Brasil, por exemplo, sempre talvez foi um pouco contido em explorar isso, né? Mas nos últimos tempos isso tem aparecido muito no nosso cinema de terror, por exemplo, onde tu tem o elemento fantástico do terror, mas tu tem um elemento muito brasileiro. E eu acho que talvez esse também seja um legado interessante de se observar. A gente vê ali a Argentina, a gente vê Buenos Aires, a gente vê os personagens fazendo coisas relacionadas a esse cotidiano. A história que o Eternauta conta para o roteirista, ela começa num grupo de amigos jogando truco. É um grupo de amigos que está jogando truco, daqui a pouco estão escutando alguma música daquela época. Então, tem uma série de elementos que tornam essa uma ficção científica. E aí o Oscar tem uma outra sacada muito importante. Tipo assim, essa história só poderia passar ali. Essa história, ela é argentina. Ela tem uma identidade muito própria e muito clara. Eu acho que no Brasil, talvez, a gente possa pensar na filmografia de um Zé do Caixão, por exemplo, né, como uma coisa completamente autoral, original, bem menos elaborada, claro, como algo que só poderia ter sido feito aqui. Maravilha. Agora, então, a última pergunta. Tu já mencionaste a tradução, Fábio, do Eternauta pela Martins Fontes. Ela foi em duas partes. Tu conhece a tradução, provavelmente, claro, né? Leu a tradução. E nós temos uma tradução que é para sair agora no próximo mês, né? Para quem está escutando, em outubro de 2024. E eu gostaria que tu falasse, então, dessa tradução da Martins Fontes, e se tu sabe alguma coisa sobre a última tradução, sobre essa próxima tradução que está para sair. Ela sai por uma editora de quadrinhos mesmo, né? Pipoca e Nanquim, é uma editora especializada.
com toda a pompa que os quadrinhos têm agora, com caixinha, capa dura, e que deixa os fãs enlouquecidos. Isso é ótimo, assim, porque eu fui a Buenos Aires para encontrar os gibis originais. E aí, quando eu tive contato com eles, eu folhava e via o quanto aquilo era simples. Eram revistas em quadrinhos vendidas em bancas super econômicas, assim, sabe? O papel não tem grande qualidade, graficamente às vezes é precário, completamente diferente das edições da Martins Fontes e daquela que a editora Figura fez. Então, assim, tem uma palavra, é muito ruim, mas não me ocorre outra, uma certa gourmetização de uma história muito popular. E essa gourmetização, ela passa pelo fato de que a edição da Martins Fontes, que é muito boa, bem feita e tal, ela também é muito cara. Então, assim, é uma edição que tem mais de 150 páginas e é difícil de achar e também difícil de comprar. E as edições do Eternauta que estão saindo agora na Argentina também são muito caras. Tem amigos assim que querem comprar, que se interessaram pela história e tal. Eu digo, mas está muito caro isso aqui, né? Porque são edições de luxo, porque virou um clássico e esse clássico tem edições cada vez mais sofisticadas. Sobre essa reedição que vai sair aqui, o que eu sei é o que você falou, assim, que é da editora Pipoca e Nanquim e que parece que está sendo feito assim com muito cuidado, muito esmero e tal. E é isso. Eu não sei mais a respeito disso, né? Eu imagino assim que vai sair também como uma edição de luxo, super bem cuidada e tal. E que vem muito a calhar justamente pelo fato essa série certamente assim vai dar um relevo muito grande a essa história. Bom, pessoal, nós vamos ter que encerrar o nosso episódio. Fábio, a gente gostaria de te agradecer muito por essa conversa. Espero que para ti tenha sido tão prazeroso quanto foi para nós. Acho que eu posso afirmar isso aqui em nome do grupo, né, dos meus colegas. Foi uma conversa muito agradável e, enfim, quando sair a série no ano que vem, a gente, quem sabe, volta a conversar de novo, fazemos um novo episódio, enfim, uma roda de conversa para a gente fazer os nossos apontamentos, então, sobre a série que está saindo. Eu quero agradecer, principalmente assim, o fato de me convidarem para falar de algo e propor perguntas assim, não completamente ligadas a uma ideia de divulgação da história, mas de discussão e de conversa. E essa série certamente vai proporcionar um novo capítulo nessa ressignificação aí. Então, hoje ficamos por aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Acompanhem o Sopro no Instagram, Sopro Podcast, e no Facebook, Podcast Sopro. Vocês também podem acompanhar os episódios no YouTube. Então, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se desejarem, podem deixar comentários e sugestões. Um abraço e até o próximo episódio.